Mais uma vez, shalom para todos vocês, shalom, shalom. Bom, estou fazendo aqui pela plataforma OBS, estava configurando o stream e espero que o som, né, saia legal. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, embora essa live está sendo feita aqui no Facebook, mas postarei no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Torá com o Ney, né? Eu tenho esse canal. Será bem-vindo você que quiser aprender as questões da palavra de Deus. Observe que o nosso análise sempre é uma análise mais científica do texto. Eu pego as partes polêmicas, aquelas partes que a gente percebe que os que são contra as escrituras, os que promovem heresias, eles usam alguns argumentos e eu faço as minhas lives baseando-me em pensamentos que é necessário fazer uma exegese mais apurada do texto para que as pessoas possam entender melhor. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu tomar só um cafezinho aqui, vou conversar com você tranquilo, expor tranquilamente, sem pressa, né? Mas quem quer aprender a Bíblia, gosta de aprender a palavra, tenha paciência, escute, pode fazer as suas perguntas, não tem problema você fazer a sua pergunta. Estou aqui para estar conversando biblicamente com os nossos irmãos. Queridos, vamos lá no texto. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 14, diz assim: Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Bom, o assunto aqui é a encarnação, é o corpo que o Filho recebeu. Este é o assunto do escritor aos Hebreus. Claro, nós temos a conexão, o texto que dentro do contexto judaico chamamos de Midrash. João Yohanan diz assim: em Arche Enhologos, alguns falam em Arche, mas é em Arche Enhologos, Kai Enhologos, em Prostanteon, Kai Theos Enhologos. Eu não coloquei João capítulo 1 versículo 1 aqui, mas eu fiz a leitura em grego para fazer a conexão entre esse texto aqui, que é a encarnação, porque Jesus só recebeu o corpo na encarnação, e João disse que no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? E o texto vai dizer que estava no princípio com Deus. Se você continuar a leitura em João, você vai perceber que o texto vai dizer, logo o texto nos informa, que ele tabernaculou, ou seja, que a palavra se revestiu de carne, né? A palavra tornou-se em carne e habitou entre nós. Bom, agora eu vou chegar ao X da questão. Só vou compartilhar aqui, ajuda a compartilhar. Quem quiser participar do meu grupo no YouTube, vocês sejam todos bem-vindos para estar conosco em nosso canal no YouTube. Tá?
O nome do meu canal é Torá com o Ney. Quando terminar essa transmissão, estarei colocando para você o link aqui embaixo. Quem quiser estar conosco lá, seja bem-vindo. Bom, meus queridos, o escritor aos Hebreus, ele fez uma menção do Isaías capítulo 40, versículo de número 6. Então, ele fez uma citação do Salmos aqui. Então, esse texto aqui é uma citação dos Salmos, tá? Que Salmo? Salmo de número 40, versículo de número 6, tá? Zevar o Mihat, Zerá, ou Zevá, o Miha, Lo Rafatsta, Aznaim, Karti Liolan, Vahata'a, Lo Sha'alta. Então nós temos aqui o texto em hebraico. Como está em hebraico? O hebraico está um corpo, tá? Um corpo, aqui ó, corpo, na realidade, perdão, um corpo, ouvido. Essa palavra aqui, meus queridos, em hebraico é ouvido, tá? Deixa eu pegar aqui, é ouvido. Por que o escritor aos Hebreus colocou corpo? Um ouvido me furaste. Aqui, ó. Carta. Aqui está o problema dos antis-missionários. Os antis-missionários, os inimigos das escrituras, eles usam justamente essa suposta contradição, e eles afirmam que o texto que eles dizem, eles pensam que foi Paulo que escreveu esse texto, então Paulo seria um charlatão, porque Paulo, ele colocou a palavra corpo no lugar de ouvido. É óbvio, né? Tudo isso para dar razão à doutrina da encarnação. Então, os antis-missionários, quem são os antis-missionários? São praticamente os inimigos do Novo Testamento. Nós temos até mesmo judeus e muitos simpatizantes do judaísmo que abandonaram o cristianismo. Pasme, milhares de pessoas abandonaram o cristianismo, né? Abandonaram a fé em Jesus Cristo e começaram a se apegar com esses tipos de argumento, né, querendo desmontar a fé em Jesus Cristo. Justamente eles usam esse tipo de argumento dizendo que Paulo, eles vão dizer ou Paulo era um charlatão ou Paulo não tinha nenhum conhecimento de hebraico. Porque como é que uma pessoa ele vai pegar um texto que está escrito ouvido me furaste e vai dizer que um corpo me preparaste, né? Então eles usam esse tipo de argumento para descaracterizar. É óbvio que eles conseguem desmontar, enfraquecer o argumento daqueles que vão tentar evangelizá-los ou debater, né, a sua fé com eles por causa deste tipo de análise. Vamos lá. Só que nós temos aqui uma observação que eles não sabem. Por exemplo, nós temos aqui o texto em grego, que nós chamamos de Septaginta. O que é a Septaginta? É aquilo que chama de Septaginta, mas na realidade a forma certa seria Septaginta. A Septaginta é uma tradução
que 70 anciões judeus, sábios judeus, fizeram do hebraico para o grego. Então eles pegaram o Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanar, Torá, Tanar, e fizeram uma tradução para o Alexandre o Grande, porque o Alexandre o Grande, ele queria que houvesse na biblioteca de Alexandria cópias da Torá e do Tanar em grego, porque eles eram nativos da língua grega. Então eles escolheram 70 anciões sábios judeus para fazer essa tradução. Tradução essa que foi antes do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus nasceu, o uso que os judeus faziam, rabinos, sacerdote, que eles faziam desse texto era amplamente já divulgado em Israel. Esse texto da Torá, das Escrituras em hebraico, que agora foi traduzido para o grego. Então, a questão é o seguinte, a questão é que aqui está escrito assim, né? Vou ler aqui a parte que nos interessa. Soma de katertisomoi. Soma de katertisomoi, que é um corpo me preparou. Aqui, na tradução que os 70 anciões fizeram para o grego, está corpo. Essa tradução, gente, centenas de anos antes da existência do Novo Testamento. Então, muitas das vezes, quando os apóstolos e os evangelistas faziam citações da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, eles faziam citações da Septuaginta. Eles faziam citações direto do grego. No grego, aqui está corpo. No hebraico, aqui está ouvido. Mas o escritor aos Hebreus, está lá em grego, somar, ele colocou corpo. Por quê? Temos duas teorias que não tem como escapar delas, né? É uma ou outra. Ou o escritor aos Hebreus fundamentou a sua tradução em um hebraico antigo, hebraico mesmo mais antigo, que estava a palavra corpo e não ouvido. E temos essa hipótese. Então, eles poderiam ter feito uma citação de um hebraico mais antigo ainda, que o hebraico que eles têm, que o hebraico que nós temos, esse hebraico que nós temos aqui, ele tem da fonte de Alepo e aí estuda Cartência. Eu sei que não vou entrar nesse mérito agora, porque é um pouco técnico a respeito da crítica textual, mas é uma das melhores fontes que nós temos hoje da Bíblia hebraica. Mas no tempo, 2000 anos atrás, no tempo dos apóstolos, eles poderiam estar usando uma fonte do hebraico mais antigo ainda. Porque até o hebraico que foi encontrado em manuscrito na caverna de Qumran, de textos, às vezes o próprio hebraico fazia diferença do hebraico que nós temos. Então isso é nítido. Isso é questão de crítica textual. Ou a Septuaginta, por exemplo, aqui nós temos a palavra corpo em vez de ouvido. No hebraico está ouvido e aqui nós temos a palavra corpo. A outra tese é que o grego, ou seja, o hebraico que os 70 anciões usou, pode ser um outro hebraico, um hebraico antigo, e o grego se baseou nesse hebraico antigo. Então, por isso que no grego vai colocar corpo, porque a suposição é que os 70 anciões
tinha um manuscrito em hebraico que estaria corpo e não ouvido. Então temos essas duas análises que, de qualquer forma, não tem como os anti-missionários, ou seja, os que dizem que há erro nas escrituras por causa desse tipo de análise, dizer que o escritor aos hebreus errou, ou o escritor aos hebreus não conhecia o hebraico, entende? Ou o escritor aos hebreus simplesmente adulterou a passagem, porque eles dizem isso. Não, essa passagem aí é pura adulteração, está tudo errado. Por quê? Porque eles vão dizer, se você for no Salmo 40, versículo 5, lá não está corpo, está ouvido. O meu ouvido, ó, nos meus ouvidos furaste. Mas o escritor aos hebreus diz, um corpo me preparaste. Porque ele estava se baseando ou no hebraico mais antigo ou na Septuaginta. A Septuaginta, a argumentação que ele estaria baseando a sua tradução, o seu argumento na Septuaginta é mais forte ainda. Por quê? Porque nós temos um monte de citação dos apóstolos, até mesmo do apóstolo Paulo, que ele não estava fazendo citação diretamente desse códice de Alepo, da Estuda Cartência, mas ele estava fazendo uma citação diretamente da Septuaginta. A Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, a tradução que foi traduzida pelos 70 anciãos do hebraico para o grego, eles eram usados pelos rabinos. Né? Nos tempos de Jesus, nos tempos de Israel, eles faziam menção, eles faziam uso do grego do Antigo Testamento, eles faziam citações do Antigo Testamento em grego também, ou seja, era uma versão usada. Né? Era uma versão usada. Nós temos aqui, agora, em inglês, uma tradução que o inglês traduziu diretamente do grego koiné. Ou seja, essa tradução aqui é baseada na Septuaginta, na versão de 70, mas está em inglês. Nessa tradução está aqui, ó. Bori hasdo primidmin. Tá ali? Entendeu? Que é em inglês. Um corpo me preparaste. Então, aqui é uma versão da Septuaginta, mas que foi traduzida para o inglês. Aqui também está corpo, bori. Bori é uma tradução direto da Septuaginta. Então, parece essa análise aqui muito esclarecido. Eu acredito que aquele que esteve atento, ele consegue entender. Porém, muitos irmãos ficam confundidos às vezes quando encontra um antimissionário, um falante de hebraico que expõe esses tipos de coisa para confundir a mentalidade dos nossos irmãos. Então, aqui está a prova que o escritor aos hebreus, ele estava tirando a sua fonte, não do hebraico, que é asnaim. Asnaim é ouvidos, ou meus ouvidos furaste. Mas ele estava tirando do grego, somá de katerpsomoin. Então, nós temos aqui um corpo me preparaste, que está na Septuaginta. Então, observe, né? Esses dias eu estava num grupo em que tinha um irmão lá, uma pessoa bastante estudiosa, que estava confundindo a mentalidade dos nossos irmãos, usando esse tipo, dizendo que havia erro no Novo Testamento. Né? Eu não coloquei aqui porque eu não vou estender mais, mas eles fazem também outro tipo de acusação contra o Novo Testamento, porque na Torá, na Bíblia hebraica, está lá 70, eu não sei se eu estou confundindo, ou na Torá está 75 ou 70. Estevão diz que foi, vamos supor que lá está 75.
Aí o Estevão diz que 70 pessoas foram para o Egito, da família de Jacó. Eles dizem que isso é um grande erro, né, do Novo Testamento. Por quê? Porque se você vai na Bíblia hebraica, não bate com o número que Estevão expôs. Que Estevão diz. Porém, novamente, se você for... Estevão diz. Porém, novamente... Opa! Se você for... Deixa eu ver aqui. Novamente... Se você for... Deixa eu ver aqui. Novamente... Se você for...